Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Hoje, lógico, a gente vai continuar falando de política, é para isso que o Parla Mais existe. E a gente trouxe um representante do Piauí no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara Baixa, na Câmara Federal. Eu estou falando de Júlio Arcoverde. Tudo bom, Júlio? Tudo bem? É a primeira vez aqui com a gente. E muito feliz e queria parabenizar o Parla Mais por essa mais uma oportunidade de ter uma discussão mais ampla, mais democrática sobre o que acontece no Brasil e no nosso estado. E é isso que a gente vai querer, vai cutucar aqui para você falar, tanto sobre política local quanto nacional. Mas vamos começar pelo começo. Primeiro as coisas primeiras, já dizia o Napoleão, né? Então, começando pelas coisas primeiras, eu queria que você falasse sobre você, o Júlio Arcoverde, da sua origem, da sua trajetória. Bom, muita gente acha, como sou filho de Dirceu, e que eu sou igual a alguns deputados que assumiram logo a saída do pai. É uma coisa totalmente diferente. Meu pai faleceu muito novo, 53 anos, na tribuna do Senado. Eu assumi em 1979. Em 79, eu estava em Campina Grande, rapaz, foi um susto pra gente. Um susto para todos nós. Então, com 53 anos, discussando no Senado, teve um aneurisma, 7 dias depois faleceu, no dia 16, mas só entrei na vida política 40 anos depois da morte dele. Eu não fui... A ascensão minha não entrou logo após, como alguns políticos que saem, bota o filho, bota a nora, bota a filha, bota o genro. Eu primeiro me preparei, fiz carreira na minha vida profissional, para depois entrar na política. Fui convidado pelo senador Ciro Nogueira, então deputado federal, e começamos uma parceria junta de montar um partido, o antigo PDS, o Partido Progressista. E quando o pai dele teve um problema de saúde, ele me convidou para que a gente fosse presidente do Partido Progressista. Fiquei como presidente mais de 10 anos no partido. Lá aprendi muito, aprendi a formar um partido, aprendi a conviver com as pessoas, com os políticos. Nós saímos na época de 9 prefeitos, 6 vice-prefeitos, para na primeira eleição aumentar para 33 prefeitos e deixamos o partido com 85 prefeitos. Então foi um trabalho muito forte, não só meu, mas do senador Ciro, da deputada Iracema, da deputada Margarete, de todos aqueles que faziam parte da base do núcleo do progressista. E quando a deputada Margarete foi convidada para ser vice de Wellington Dias, o partido me convidou para que fosse substituí-la para deputado estadual. Entrei para deputado estadual, faltando 45 dias para a eleição, tive 31.500 votos. Na eleição anterior, a deputada Margarete tinha se elegido com 23. Na segunda eleição de reeleição, eu já fui para 49.900 e poucos votos. E com a saída da deputada Iracema para concorrer com o Dr. Silvio em 2022, como vice, eu fui convidado pelo partido para ser deputado federal, onde me elegi com uma grande votação, em torno de 117.700 e poucos votos. Então, fui para a Câmara, alçado com essa grande votação, junto com o deputado Átila Lira Filho, representando o partido. Montamos uma grande chapa de deputados federais, deixamos de fazer a terceira vaga, que seria da deputada Margarete, por conta de uma conjunção, um acordo de partidos, que a gente teve que colocar alguns candidatos no União Brasil, e tiramos os candidatos do Progressista para colocar no União Brasil. Por menos de 12 mil votos, a gente deixou de fazer... Perdeu a legenda, né? Perdeu uma legenda e deixou de fazer a terceira deputada. Chegando em Brasília, eu tive até uma ascensão muito boa, uma ascensão considerada uma ascensão meteórica, porque logo no meu primeiro ano fui convidado para presidir uma das CPIs que estava mais em moda naquele momento, que era a CPI da manipulação dos jogos no futebol brasileiro, que envolvia muita
contravenção em relação aos jogos, mas também envolvia muito essas bets que hoje estão atuando no mercado brasileiro. Então foi uma honra muito grande, e depois, no ano seguinte, eu assumi a presidência, uma das presidências mais importantes da casa, foi a Comissão Mista de Orçamento. Então, depois da Constituição e Justiça é a mais importante de todas, né? Pronto, depois da Constituição e Justiça é a mais importante de todos. E fiquei nessa comissão mista durante um ano todo. Esse orçamento está sendo executado agora esse ano, foi fruto do meu trabalho em 2025. Depois assumi a vice-liderança do Partido Progressista, e nesse ano fui convidado a participar da Comissão de Constituição e Justiça, coordenando a bancada progressista da Comissão de Constituição e Justiça, e na semana passada fui eleito vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Então, é uma ascensão muito grande. Como o senhor falou, a palavra é meteórica mesmo. Meteórica. Né? Foi o primeiro piauiense que foi presidente de uma comissão mista de orçamento. Então, isso eu tenho que agradecer muito ao meu partido, ao presidente nacional do meu partido, Cid Nogueira, a meu líder, Luizinho, e a todos os meus companheiros partidários, que eu tenho uma confiança deles para assumir vários cargos. Bom, deixando aqui a Assembleia Legislativa e ingressando na política nacional, no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, geralmente o político do Piauí vai com uma grande expectativa. Apesar do senhor ter tido essa ascensão meteórica aí, teve alguma coisa que frustrou o senhor? Teve um momento político que nós estávamos passando, de polarização de direita e esquerda. A gente deixou de fazer muita coisa pelo país por conta dessa polarização muito forte de esquerda e direita. Eu costumo dizer que eu vivi um momento mais distensionado da Câmara Federal, onde qualquer projeto ele não é analisado pela essência, pelo conteúdo do projeto, e sim se ele é de esquerda, de direita. Nós somos considerados um deputado de centro, às vezes a gente fica tentando circular de um lado, do outro, para que a gente possa fazer os projetos realmente acontecer, e os projetos que beneficiem o povo brasileiro. Eu costumo dizer que em nenhum momento o presidente Lula vai ter o voto contrário do deputado Júlio se esse projeto for de benefício ao povo brasileiro, apesar de eu ser contrário ao presidente Lula. Eu entendo. Então, você pensa no Brasil. A gente tem que pensar no Brasil e na entrega. Nosso partido tem uma marca muito grande no estado do Piauí, que é o partido da entrega. A gente efetivamente, nossos recursos são para os municípios piauienses, e nada gratifica a nós, tanto a mim, o senador Ciro, o deputado Adson, que a gente está numa inauguração, vendo uma ponte, vendo um calçamento, vendo uma avenida, vendo um sistema novo de saúde, dando uma qualidade de saúde aos municípios, quando a gente vê que o recurso é nosso. Então isso é que gratifica, faz com que a gente, às vezes, consiga força de deixar nossas famílias, deixar nosso lar, para estar visitando os municípios, porque é uma maneira de realização pessoal. Bom, deputado, a gente acompanhou essa semana, digamos assim, houve uma recusa do relatório final da CPMI que investigou o rombo no INSS. E a gente viu uma cena que a mim pessoalmente causa uma certa preocupação, que foi a bancada do governo comemorando como se fosse um fla-flu digamos assim, a recusa desse relatório. Como é que o senhor vê uma situação como essa? Um momento muito triste para o parlamento. Ali é como se dissesse, nós salvamos quem estava punido de uma punição maior, onde envolvia parlamentares, chefes do poder executivo, pessoas parentes de pessoas muito importantes, e aquele ato de comemoração na madrugada parecia dizer, nós livramos esse povo, matamos quem queria um Brasil honesto e vamos esquecer essa questão do INSS. E é bom que a população saiba que esse dinheiro que está sendo restituído aos aposentados é dinheiro do pagamento de impostos, é dinheiro nosso. Alguém ficou com o dinheiro e o Brasil, o governo está tampando o buraco com o seu trabalho, com os seus impostos, que a população tem que ter ciência disso. Não é só
absorver que ninguém foi absorvido. Teve o roubo e o governo, para não ampliar e não implicar pessoas, usou o dinheiro do contribuinte para restituir os aposentados. Agora, essa... E não vai ter nenhuma punição. Olha lá. Essa derrubada do relatório lá, como é que fica agora? Vai ser feito um novo relatório? Quem vai redigir esse? Ou vai ficar tudo por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo. Vai. Vamos denunciar o relatório à Polícia Federal. A gente tem pouca expectativa que isso vá para frente, porque a partir do momento que a CPI ela é criada para que as minorias tenham a voz, que as minorias possam investigar, e você vê uma decisão do Supremo de 8-2 para encerrar a CPI, então eu não vejo isso prosperar na justiça. Eu fico muito triste com esse momento que nós estamos passando, mas muito mais triste, porque houve o desvio, todo mundo sabe que houve o desvio. Sabe quem fez, de onde fez, quem lucrou com esse desvio, e o pagamento desse rombo está sendo por nós contribuintes que contribuímos para pagar imposto. Bom, eu queria ainda tocar nesse assunto 2 pontos. O primeiro deles dois nomes, no mínimo 2 nomes assim, bem implicados nessa engrenagem do rombo do INSS, para não chamar outro nome, são muito próximos do presidente Lula. Um seria o próprio filho, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, e o outro seria o irmão do presidente, que é o José Ferreira da Silva. Presidente de uma associação que fazia o desconto. O Frei Chico, que é da diretoria, é vice-presidente, salvo engano, dessa associação. Então, o senhor acredita que essa articulação toda da base do governo foi para livrar esses 2 nomes? Também. Havia outros nomes fortes envolvidos? Muita gente forte. Eu era titular da comissão mista do INSS. Tive que sair porque assumi aqui uma secretaria no governo municipal, não sei se você lembra, em novembro, sim. Para colocar o doutor Elmano lá, que era o meu primeiro suplente, mas naquela época já tinha indício de participação de parlamentares. Eu não vou ser leviano de falar os nomes, mas quem vê o relatório do Alfredo Gaspar, um grande relator, uma pessoa muito capacitada, fez aquele relatório, sabe que tinha não só pessoas ligadas ao presidente, tinha empresários, donos de bancos e pessoas do Legislativo, tanto da Câmara como do Senado. Bom, eu vi nesse final de semana que o deputado Paulo Pimenta está pedindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, só para esclarecer aqui a nossa opinião pública, aqui nossos internautas, o relatório final, ele pede o indiciamento do Lulinha, pede o indiciamento do Frei Chico, que é irmão do presidente, e pede de mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas. E aí houve uma recusa da base do governo com relação a esses nomes, que a grande maioria comprovadamente ficou provado com provas materiais, documentais e de toda a natureza. E de repente o Paulo Pimenta aparece pedindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo nome sequer aparece em qualquer investigação do caso. E aí a minha pergunta ser de esquerda é perder o bom senso, é perder a lógica, é perder a vergonha? O que é? Como é que Paulo Pimenta foi um desses que estava comemorando a blindagem desses corruptos do INSS. Você vê a imagem, é ele. Aí ele quer tirar alguém que não foi indiciado, alguém que não foi citado e quer fazer o indiciamento. É um palanque político, gente. O Paulo está sendo muito bem pago para fazer aquele trabalho pelo governo. Está dentro da função dele. Agora, que seja ser ridículo, porque uma pessoa que comemora a blindagem da corrupção dentro da CPI do INSS e pega um inocente para indiciar, mas do jeito que o Brasil está, eu não duvido, o Brasil está de cabeça para baixo. Pois é, o senhor falou aí da questão... Eu não duvido de acontecer isso aí não, porque aqui no Brasil hoje não existe mais isso aí. Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. O Supremo está trabalhando para poder
bloquear qualquer ação da oposição, da minoria. Entendeu? É uma coisa o senhor falou com relação ao STF e viu uma coisa na minha cabeça assim, o STF, ele sequestrou o Congresso, ele tirou as prerrogativas do Congresso, as competências do Congresso? Em muitos assuntos, sim. Muitos assuntos, sim. E esse mesmo da CPI foi um. Tem outras questões, a questão do aumento, que muita gente não explica, né? Porque a imprensa tem muitas pessoas de esquerda, e esquerda, quanto mais bater na família, mais bater no Congresso, é melhor. Não explica. O aumento salarial não é da Câmara, foi só para os concursados. Entendeu? Essa história do Pedro Calles afetou muito mais os tribunais do que o Legislativo. O Legislativo que já deram um jeitinho. Estão dando até um jeitinho. A população tem uma ciência. O aumento do parlamentar ele só pode ser feito na legislatura posterior. Então, o parlamentar fica 4 anos sem aumento. Quando nas outras categorias se aumenta. Se for votado anual. Alguma coisa esse ano, é para a legislatura que vem, não é isso? Sempre, qualquer aumento de parlamentar é na legislatura posterior, diferente do executivo e do judiciário. Então, há interferência, sim, do poder judiciário no Congresso. E a gente precisa ter uma forma de reação. Reagir com mais veemência para que a gente possa deixar o legislativo livre para poder votar e legislar. Não está tendo essa condição. A gente vota uma coisa aqui, meia hora depois, principalmente se for contra o governo, meia hora depois vem a decisão do ministro indicado pelo governo, dando a decisão monocrática para suspender. Bom, qual é a avaliação que o senhor faz do cenário eleitoral nacional, tendo como foco a presidência da República? Primeiro, eu acreditava muito na candidatura do governador de São Paulo, o governador Tarcísio. E com a recusa dele de ser candidato, escolheu ficar em São Paulo e ganhou a cidade de São Paulo, ganhou o estado de São Paulo. O Flávio foi urgido pela direita para ser o candidato. Não acreditava, do fundo do meu coração. Acho que ninguém acreditava. Que o Flávio ia se consolidar tão rápido como se consolidou como um candidato de centro-direita. Mas muita gente que conhece o Flávio, como eu, sabe que o Flávio, dos filhos do Bolsonaro, é o mais político, é o mais hábil. O Flávio é respeitado não só no centro, na direita, como também na esquerda. O Flávio transita em todos os segmentos do Congresso Nacional. Ele é considerado equilibrado e um homem de palavra. Então, por isso que eu acredito que o Flávio cresceu tão rápido no Senado Nacional. E o Flávio vai ser presidente do Brasil por conta, primeiro, da sua capacidade de articulação, coisas que ele tem mais até que o próprio pai. E segundo, pelo desgaste que o presidente Lula está tendo nesse governo. As pessoas na eleição passada votaram para derrotar o Bolsonaro e agora vão votar para derrotar o Lula. Esse é o espírito que o senhor vê? É o espírito que a gente vê, não muito aqui, mas saindo daqui a gente vê esse espírito, que o presidente Lula venceu, o prazo de validade dele venceu. E o Flávio é a novidade. E com esse poder de articulação do Flávio, de buscar forças, como está lá no Paraná, buscando o apoio do Ratinho, fazendo um convite para o Zema, ex-governador de Minas, ser seu vice, transitando bem no agro, no centro-oeste, no sudeste, eu tenho certeza que, com o desgaste também que o presidente Lula está tendo no Nordeste, o Flávio será um candidato muito competitivo, com chances, aqui anote o que eu estou dizendo, no dia 30 de março. 30 de março. Flávio vai chegar na eleição, no primeiro turno, na frente do presidente Lula. Pois é, saiu uma pesquisa hoje, do Paraná Pesquisa, essa pesquisa é de hoje, que já coloca ele ali em empate técnico no primeiro turno e já ganhando no segundo. O senhor acredita que essa é uma tendência realmente, que essa curva dele que ele vem fazendo nas pesquisas, ela é ascendente? É o reflexo
do que eu estou sentindo. Não esqueça que lá na Câmara eu converso com parlamentares de todo o Brasil. A gente consegue sentir o ambiente político de todo o Brasil. E o Flávio, nesse período que lançou de dezembro para cá, ainda está em desigualdade em relação à mídia oficial, às televisões, às rádios, aos portais, que são pagos pelo governo e não consegue dar a igualdade de mídia para o Flávio, igual como dá para o governo Lula, como dá para o Lula. Quando ele entrar num período eleitoral, que ele vai ter direito ao mesmo horário do presidente Lula, aquela igualdade que o programa eleitoral dá, vai ser igual o Joel aqui. Com certeza. Vamos falar do Joel já. Com certeza o Flávio vai chegar na frente do presidente Lula. Tá. Esse raio-x que o senhor faz, o raio-x é esse. Eu estou lhe dizendo no dia 30 de março o que vai acontecer em julho. E então, pode me cobrar. Pelo que o senhor coloca aí, vai ser uma eleição plebiscitária. O eleitor vai escolher se quer continuar com Lula ou se quer rejeitar o Lula de vez. Se quer continuar com a lata de conserva que venceu ou quer um projeto maior, aquele projeto de modernidade, aquele projeto de ver um Brasil para frente, de um projeto que tente gerar mais emprego e renda e não aumentar a pobreza para ganhar através da pobreza. Bom, agora sim vamos falar sobre política local. E o quadro no Piauí? O senhor, eu sei que está circulando, está viajando, não perde uma oportunidade de estar no interior. Como é que o senhor está vendo? O governo diz que está tudo muito bem, obrigado. A mídia oficial coloca um Piauí belíssimo. E o que o senhor vê por onde o senhor anda? Olha, o que eu vejo por onde anda é um desgaste também muito grande dos 25 anos de PT no Piauí. Quando o governador Rafael entrou, a gente mesmo da oposição, a gente tinha expectativa que ele iria revolucionar o Estado. Pela idade, pelo vigor, pelo que ele mostrava nos seus olhos. Por ser um conhecedor da realidade fiscal e financeira do Estado. Fiscal e financeira, não tinha a realidade de Piauí, mas tinha esse conhecimento fiscal e financeiro do Piauí. Então houve o contrário. O governador Rafael entrou prometendo modal de transporte, rio, não sei o quê, coisas que ninguém entende, nem eu mesmo, nem a população sabe o que é isso aí, porque não foi bem explicado. O hidrogênio verde, passaram 3 anos enrolando a população falando de hidrogênio verde, quando as pessoas que conheciam o projeto sabiam que não era viável. Então passaram 3 anos fazendo mídia oficial de televisão, hidrogênio verde. O governador viajou o mundo buscando investidores. O Piauí tem 7 escritórios na Eslovênia, em Nova York, e em outros países, na China, pagos em dólar. E veja o que é que esses escritórios conseguiram trazer de investimento para o Piauí, a não ser cabide de emprego de amigo do governador que queria morar no exterior. O porto de Luz Corrêa, gente. Não temos porto, não? Tem. Eu vi no dia 13 de dezembro de 2023 a inauguração do porto. Quem foi a peça mais importante que inaugurou o porto? Chegou algum navio de grãos no porto? Ou foi o show do Xande de aviões? Até hoje só o Xande foi que aportou. Um avião aportou no porto. Um avião aportou no porto. Lá não tem nada. Eu fui lá 2 meses atrás, no final do ano, e quis entrar. Como deputado federal, eu fui impedido de entrar. O senhor não conseguiu entrar para fiscalizar? Não, eu não fui nem criar confusão. Eu estava de short, estava passeando e estava com minha família, minha mulher, e pedi o porteiro para entrar, que eu queria ver se... E eles que tinham ordem superior, que ninguém podia entrar na dependência do porto. Mas lá não tem nada. Lá eu vi 6 contêineres, um em cima do outro, que eu acho que é fazendo uma fachada. Lá não tem nada. Então, quanto tempo enrolaram a questão do porto? Quanto dinheiro investido, né? Quanto se gastou para fazer aquela, como é o nome, tirar a areia para deixar... Dragar o rio, né? E dragagem ninguém vê, quanto se tira,
Quanto se gastou? Eu conheço me permita não dizer o nome, eu conheço uma pousada em Barra Grande, que quando dá 5 horas, o dono da pousada pega um uísque de um grande valor e bota em cima da mesa. Aí chega para os hóspedes e diz: se vocês verem algum navio passando por rumo do porto, o uísque é de vocês. É boa essa. Tá lá o uísque. É um marketing bom. Tá lá o uísque, até hoje não negativo. Eu vou te fazer uma pergunta: como é que você pode investir em turismo nesse estado, se Barra Grande é o maior polo de turismo? E a própria pousada da família do governador é abastecida com carro-pipa. Não tem água, isso é verdade, é um fato. Piauí precisa ter a realidade. Sabe qual foi a única coisa que o hidrogênio verde trouxe para o Piauí? Não. Um patrocínio para o time oficial do governador. Olhe quem é o patrocínio master da camisa do CAP. É a empresa de hidrogênio verde. Foi a única coisa boa que eles trouxeram para o estado do Piauí, porque pelo menos incentivaram o esporte. Sim. Mas energia mesmo não tem. Gente, segurança, vão nas vilas, nas favelas. Olha, um dia desse eu estava na casa do meu sogro em Parnaíba e o caseiro me disse, eu disse, como é que está a questão de segurança? Porque quando a gente ia para lá, tinha que contratar um segurança, senão roubava a rede, roubava a ração, roubava tudo. Eu disse, doutor, agora aqui está uma maravilha. Há 8 meses não tem um assalto, a gente deixa tudo na varanda, porque o Comando Vermelho tomou de conta daqui e não aceita mais esses pequenos roubos. A segurança hoje lá é do Comando Vermelho. Do Comando Vermelho. É. Ilha Grande hoje, quem divide o Comando Vermelho do PCC é uma quadra de futebol. A trave do lado direito, que vai para o rumo do lado direito, é do PCC, do lado esquerdo é do Comando Vermelho. Segurança. Chegou a esse nível, no Piauí chegou a esse nível. Aí tu entra nas TVs oficiais do estado, a segurança parece que você está em Nova York. O nível que eles vendem de segurança é como se estivesse em Nova York. Vá numa vila, numa favela, e veja os estabelecimentos, a mercearia, os vendedores de gás, tudo com grade na porta, para não ser roubado. Isso é segurança. Aí bota 2 carros na igreja do Padre Tony para dizer que tem segurança, mais um lá no São Cristóvão, e a periferia e o povo pobre. Aí fica a mídia oficial falando de segurança. Telemedicina, se você não consegue ter medicina lá no posto de saúde, tudo acaba aqui no HUT. Que é do município. Que é do município. Você sabe quanto é o custo do HUT para atender toda a população do Piauí, que tem que atender mesmo, é 35% do orçamento da prefeitura. Aí fica o governo fazendo propaganda de telemedicina. Eu pergunto a vocês, gente, eu vou fazer só um comparativo aqui, se você me permitir. Fique à vontade. Semana passada nós fizemos um documentário de 100 anos de vida do senador de Celso Verde, meu pai. E muita gente foi, e esse documentário é importante para os jovens que não conheceram a história de um governador, conhecer e saber como é que se fazia governo com responsabilidade. Meu pai fez obra entre 75 e 78. Vou citar algumas obras estruturantes e fazer uma comparação com o que esses governos de 25 anos do PT fizeram. Meu pai fez a estação de tratamento da água de Teresina, que até hoje 80% da água que se bebe em Teresina foi da época dele. Aquela ETA lá do Saci. Pronto. Meu pai fez o centro de convenções, que até hoje o centro de convenções da cidade é o centro de convenções que ele construiu em 77. A reforma que demorou 12 anos, né? Teve uma reforma que demorou 12 anos. Aí a maior obra dele foi tirar o nome do meu pai para botar o nome de uma empresa de celular. Foi o que o governo fez, o governador Rafael. Fez o parque de expulsão de Arco Verde, que até hoje é tá feito. Lá. Fez o fechamento do Albertão, que quando foi inaugurado só tinha aquela parte de baixo, botou cadeiras, fez fechamento, o doutor Lucídio completou. Fez o centro administrativo, que até hoje é usado para as secretarias do governo do estado. Fez o ginásio Verdão, que até hoje é o único ginásio coberto da cidade.
fez hospitais regionais em Floriano, Picos, Parnaíba. Aí eu pergunto a vocês, obras estruturantes, eletrificação de Teresina até Cristalândia, energia que precisava. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo, está nos assistindo, qual é a obra que esse grupo político fez estruturante para o Piauí, comparando com a obra que foi feita há mais de 40 anos atrás? Meia dúzia de estrada que na primeira chuva a enxurrada leva. Estrada vicinal para fazer dinheiro. Calçamento para fazer dinheiro. Gente, eu pergunto, eu costumo fazer até justiça. Quando se passa num rodoanel, você lembra de quem? Do governador Wilson Martins, que fez alguns rodoanéis pelo estado. Inclusive de Teresina. E de várias outras cidades. Qual é a obra que você passa que você lembra do governador Rafael Fonteles? Me diga uma obra que você passa e lembre do governador Rafael Fonteles. O governador Rafael Fonteles foi inaugurar o aeroporto de Teresina, que é uma concessão pública-privada. Não existe para dizer que era uma obra dele. Essa é a tônica que a oposição e que o Progressistas pretende levar para a campanha? Com certeza, mas é a tônica que nós estamos vendo já no interior do estado. Esse é o fogo de Muturo. Fogo de Muturo? Que está acontecendo. A candidatura do Joel, diferente da candidatura do Rafael, do atual governador, da do Júlio César, que tem que botar um filho, eu nunca entendi porque tem que botar filho, tem que botar nora, tem que botar mulher na política. Meu pai, eu fui deputado 40 anos depois de meu pai ter morrido. Será que esse povo está pensando que isso aqui é uma capitania hereditária? Tem que botar uma menina que nunca foi da polícia para suplente do Júlio César, para garantir o apoio do Hélito. Tem que botar a família que tem 3 filhos lá dentro para perpetuar na coisa. Tem que botar o outro que é padrinho de não sei quem, na suplência de não sei quem, o filho do outro para segurar no Marcelo Castro para ser suplente. A população está vendo. Tem uma hora que a população... Olha, muita gente tem que entender o seguinte: essa candidatura do Joel não é minha. Essa candidatura do Joel não é do Ciro. Essa candidatura do Joel não é de Gustavo Neiva. Essa candidatura do Joel não é de Átila. Essa candidatura do Joel surgiu nas camadas mais baixas. Essa candidatura do Joel não foi imposta pela gente. Ela foi imposta pelo povo do Piauí. Onde a gente ia, a gente recebia um verdadeiro clamor, principalmente daquelas pessoas mais humildes, daquelas pessoas que estavam descontentes com a cobrança do ICMS na energia solar, com aquelas pessoas que não tinham dinheiro, não tinha como dar água para os seus animais e tiveram o idômetro colocado nos seus postos. Nos poços. Para aquelas pessoas que não aguentam mais cobrar pagar imposto. O Piauí é o segundo ICMS mais caro do Brasil. 22,5%. Então tudo tem um basta. Nós não podemos viver num governo fictício, um governo que não existe, uma ilha da fantasia que não existe. O próprio classe política ligada ao governador sabe disso. O prazo está vencendo, o prazo de validade do governo está vencendo. A gente sabe que tem as pessoas oportunistas que não vão estar com o Joel. Mas a candidatura do Joel, como eu disse, não é minha. A gente está apenas emprestando um partido para ele botar o nome dele a serviço do povo do Piauí. Bom, esse final de semana circulou nas redes sociais uma imagem emblemática. Foi, salvo engano, em Oeiras. Uma imagem de uma festa religiosa lá, ligada à Semana Santa, onde o candidato Joel Rodrigues, acompanhado do senador Ciro Nogueira, circulava entre a população, os fiéis. O Joel, inclusive, tirando selfie, as pessoas querendo tirar selfie, retrato com ele, fotografias.
e o governador numa sacada, olhando tudo de cima. Tem uma simbologia muito forte disso, não tem? Muito forte. É o que eu disse anteriormente. O Joel tem cheiro de povo. O Joel, as pessoas se verem nele. Diferente do governador que foi eleito por um grande esquema político. Em 2022, nós lutamos contra o Golias. Ainda tinha a força do presidente Lula, que ainda era muito forte aqui no Nordeste. Mas nessa eleição, Lula ainda tem uma van de votação. Mas o Joel, o povo vai saber distinguir eleição nacional com eleição estadual. Vai fazer um contraponto, porque o povo não aguenta mais. Tudo tem seu prazo de validade. Aqui criaram uma verdadeira ilha da fantasia. E, na hora da eleição, o governador vai ser cobrado. Ele não vai ser cobrado agora, porque tem uma grande rede de comunicação que o Estado banca, que a Secretaria de Governo de Comunicação banca. Então, a gente tem muita dificuldade de entrar no meio de comunicação. A gente tem muita dificuldade de dizer a verdade. Mas quando chegar o período eleitoral, ele vai ter mesmo horário de televisão, mesmo tempo, né? Mesmo tempo de televisão, para fazer a cobrança ao governador. E o governador Rafael vai ter que responder por que o Porto não deu, por que o hidrogênio verde foi enrolado. Enrolou tanta população com hidrogênio verde. Os aluguéis dos escritórios de representação no interior e os salários desses colegas dele de colégio, que foram cada um induzidos como fossem embaixadores do Piauí. Nós não temos condição. O Piauí, em 4 anos, fez 18 milhões de empréstimos, com 3 milhões de habitantes. São Paulo, a propósito disso, São Paulo fez 22 milhões, com 43 milhões de habitantes. Tem um vídeo, o Ciro Gomes fez uma denúncia. Porque ele se assustou, ele foi estudar o problema do Brasil, e ele viu um caso muito sério do Piauí. E ele citou o Piauí como exemplo, que tem que ter responsabilidade. Porque quem vai pagar essa conta não é o Rafael. Quem vai pagar essa conta é o governo que vai para frente, que vai ser o governador, o governo Joel. Mas principalmente são seus filhos. Os filhos dos piauienses é que vão herdar essa conta. Deputado, eu particularmente nem sou contra empréstimo. Agora, esse dinheiro foi aplicado aonde? Imagina. Ninguém sabe. As histórias que a gente sabe é que o governo deve empreiteiras há muito tempo. E eu tenho amigos empreiteiros que trabalham para o governo. Esse dinheiro está onde? Qual foi a mágica que foi feita? Qual foi a grande obra estruturante que foi feita no estado do Piauí nesses 3 anos? Eu pergunto. Qual foi a duplicação que foi feita? Qual foi a obra de energia que hoje é o grande clamor do pessoal do agro, que não investe mais no nosso estado porque nós não temos energia necessária para investimento? Isso é que o piauiense vai cobrar na eleição. É como ele disse, olha, na época do Monsanto, falavam muito que o Monsanto ganhou do Acre, o Acre tinha 114 municípios, Monsanto só tinha 2, 3 prefeitos. E na época do Monsanto não tinha rede social. Você sabe que aqui a amplitude de vocês é mais forte que qualquer TV. Muito mais. Na época do Monsanto, a gente vai onde a TV aberta não vai, né? Na época do Monsanto ele ganhou sem rede social. Porque não havia ainda. E a rede social, e você, piauiense, vai ser o grande responsável por essa revolução. De mostrar quem é o Joel e mostrar o que esses governos ficaram 25 anos sem resolver nada para o estado do Piauí. Eu imagino que o partido tenha, digamos assim, pesquisas de avaliação da performance do seu candidato, que é Joel Rodrigues. Mas a gente vê, como viu esse vídeo do Joel lá em Oeiras, a gente acompanha e já viu e já teve presente em eventos onde ele está. E o Joel realmente surpreende porque ele tem uma aceitação popular muito forte.
A que o senhor atribui isso? Primeiro, a resistência e a decepção ao governo. Segundo, o que o Joel representa. O Joel representa o piauiense. O piauiense pobre, que não teve direito aos melhores colégios como o governador teve. O Joel vem de uma infância muito pobre, sabe da necessidade do povo do Piauí, sabe o que é passar fome, sabe o que não tem o que levar para casa, sabe o que é que tem que trabalhar desde cedo, sabe o que é ser vereador, sabe o que é ser prefeito municipal, coisa que o governador não teve essa base, e sabe transitar na parte política. E eu acredito que isso fortalece muito o Joel, mas principalmente um sentimento de mudança. Eu acho que as novas gerações, é importante, nessas pesquisas que você comentou, os jovens hoje dão maioria para o Joel. Os evangélicos dão maioria para o Joel. Porque acreditam na família, acreditam em Deus. E eu acho que isso vai ser a grande pilares da campanha do Joel. Olha, nós temos uma pesquisa que infelizmente a gente não pode divulgar, porque não foi registrada, mas nos surpreendeu muito positivamente. Muito positivamente. Lhe juro de todo o coração. Uma semana depois do lançamento do Joel, nós não esperávamos que ele estivesse tão bem pontuado como está. Rafael lançou numa sexta-feira, 4 horas da tarde, que até hoje eu não entendi esse horário de sexta-feira, 4 horas da tarde, o seu candidato, a sua reeleição e o seu candidato a vice. Pode olhar, deu 40 mil visualizações. O Joel, no dia da live, deu 2.800.000 visualizações. Fechou, né? Fechou com o Piauí. Teve um prefeito da cidade do sul do Piauí, que devia muito ao Joel, e anunciou, através de uma live, que não votaria no Joel, apesar de seu coração estar sangrando, mas não poderia votar no Joel. Veja os comentários contra esse prefeito. Eu vi, eu fiz a reportagem. Foi uma loucura. Então isso mostra que o piauiense não aceita mais isso. Não aceita o poder pelo poder. Agora a moda do governador é ir atrás dos prefeitos que votam na gente, vai para o palácio, tira uma foto, faz o joinha e diz que está aqui. Prefeito é muito importante, vereador é muito importante, mas ter o sentimento popular é mais importante ainda. A propósito disso, a gente viu nas últimas semanas aí duas lideranças fortes do Progressistas anunciando apoio ao governador. Salvo engano, o Joãozinho Félix de Campo Maior e o de Floriano. Isso procede realmente? Eu vi a do Joãozinho, fiquei ali. É muito difícil a pressão do governo através de tentar mandar dinheiro, leva para o palácio. Mas é o que eu disse, eu não me preocupo muito com isso não, porque o voto do Joel é o voto popular. Essas próprias lideranças que estão apoiando o governador aí, quando verem que não vão poder segurar o povo do seu município e que o Joel vai ganhar no povo do município, vão vir diretamente para apoiar o Joel. Vem por gravidade? Vem por gravidade. O prefeito Floriano foi um choque, foi uma surpresa muito grande. Quem julga política é o povo. Meu coração não tem um sentimento de mágoa, nem de ódio a ninguém, mas o Joel esteve sempre presente com o Antônio Reis. Agora, na última eleição, fez nos apoiarmos o Antônio Reis, o prefeito Antônio Reis. Ele não estava bem, o Marcos Calum estava muito bem na frente. Quando nós fomos para cima, nos dedicamos, ajudamos de fundo partidário, tudo. Ele ganhou a eleição. E agora fez uma live, se eu não me engano, eu não ligo muito para essas coisas. Fez uma live dizendo que teria que apoiar o Rafael, mesmo com o coração sangrando, ele teria que apoiar o Rafael. A gente não entende, né?
Porque se o coração está sangrando, é porque a gente tem um sentimento, né? Mas eu acho que isso pode isso dá margem a uma leitura maior, né? E eu prefiro não comentar porque eu tenho uma filosofia na minha vida. Eu não julgo político. Quem julga político é o eleitor. É o eleitor. Agora, outro dia eu estava ali numa roda e alguém estava fazendo uma analogia bem interessante em relação aos bacuraus e aos Rafa Boys. O senhor falou aí do colégio do governador egresso do Dom Barreto, e ele trouxe uma leva de amigos do Dom Barreto que hoje ocupam cargos estratégicos no governo. O senhor já ouviu essa analogia? O senhor conhece essa analogia? Muito. Todo mundo comenta. Em 2022, eles derrotaram o governador Napoleão, são meus amigos, todos, os bacurais. Mas em 2002, 13 Rafa Boys vão derrotar o governador. E o pior é que eu sou oriundo lá do Dom Barreto, mas eu costumo dizer logo, mas minha época é da freira. Viu? Não é essa daí, não. Quem comandava o colégio lá era as freiras, viu? Né? Entendeu? Mas todo mundo fala, o governador, a classe política é que fala. O governador só prestigia os amigos dele e os próprios políticos estão preocupados com a eleição do Rafael, porque em 2030 ele vai, se por acaso se elegesse, ele ia trabalhar para eleger mais Rafa Boys para deputados federais, estaduais, do que os que já estão aí dando apoio para ele agora. Essa briga que houve aí entre o governador Rafael Fonteles e o senador Hugo Napoleão com relação ao vice, qual é a leitura que o senhor faz dessa quebra de braço? O senador Wellington, né? O Wellington Dias, desculpa, eu falei quem? Olha, o Napoleão... Não, o senador Wellington Dias, desculpa. Eu sou muito amigo do governador Wellington Dias. Gosto muito dele, tenho um respeito. O Wellington é uma figura humana maravilhosa, uma pessoa totalmente diferente do governador, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E eu costumo dizer que esse casamento após essa desavença da escolha do vice, o casamento do Wellington com o Rafael hoje é um casamento de fachada. Não tem mais confiança entre eles. É um casamento comum, nosso. É um cristal quebrado. É um cristal quebrado, que um desconfia do outro e não se separa para manter o patrimônio ou então porque os filhos é pequeno. Mas está fadada de separar lá na frente. Então, eles hoje vivem nessa relação de total desconfiança e forçando um casamento de fachada. A relação, o meu entendimento, é a analogia que eu faço a essa união do Wellington com o Rafael. E a essência do problema? O que estava por trás desse vice que todo mundo se pergunta? Bom, primeiro é a participação do PT histórico, que o Rafael acabou. O PT histórico, ele destruiu dentro do partido escolhendo Osho. O governador Wellington, como sempre foi um homem partidário, sempre teve o PT acima dos interesses pessoais, queria colocar alguém que pudesse ser histórico, também pensando já na sua reeleição em 2030. Ambos, os dois conjuntamente unidos em duplo, pensavam assim. Não esqueça que a eleição para o Senado, ela só vai ter uma vaga e pode ter uma disputa entre o Wellington e Rafael. Então, já começa aí. Foi uma antecipação, essa disputa já foi antecipada para este pleito. Para esse pleito. O Rafael querendo botar uma pessoa de extrema confiança dele para cuidar da sua eleição ao Senado. E o Wellington querendo uma carta de seguro para botar uma pessoa dele, ou para ele voltar a ser governador do estado, que vai ficar mais difícil, porque com a vitória do Joel, o Joel vai para a reeleição. Então ele vai ter que ir para uma candidatura, um embate junto com o Rafael na disputa para o Senado. E é só uma vaga. E nessa questão de disputa, o deputado Júlio Arcoverde vai disputar o quê, afinal? Vamos tentar renovar com a ajuda dos piauienses, a ajuda de Deus. Eu acho que estou me esforçando muito, apesar da oposição. Eu fiquei 3 anos e meio na oposição, não é fácil. Você verei meus companheiros de deputados estaduais que mal virou a eleição, já foram para o lado do governo. Eu e o deputado Átila, junto com o deputado Gustavo, o deputado Wilson, ficamos aí na trincheira da oposição e vamos tentar renovar o mandato. Sabemos que é uma luta muito grande, mas nós nos fortalecemos
nesses 3 anos, montamos uma belíssima chapa de deputado federal. Enquanto eles brigavam, se batiam de frente, PSD, PMDB, Republicano, PT, a gente estava com a chapa muito coesa, muito unida. E eu acredito no dia 4 de abril nós vamos anunciar a nossa chapa e vamos mostrar que nós não vamos brigar por 2 vagas, vamos brigar por 3 vagas federais e aí 5 vagas garantidas para estadual. E se Deus quiser, nesses 2 dias, com 2 filiações que nós vamos fazer, nós vamos brigar pela 6ª vaga de deputado estadual, elegendo Joel governador e Ciro senador da República. Bom, uma última pergunta para a gente finalizar, estamos chegando já ao final. Mas tem político... Passa rápido, né? Passa rápido. Eu já ouvi de vários políticos o seguinte, que bom mesmo é ser parlamentar da oposição. E o senhor está aí na oposição hoje. Qual que é melhor? É a oposição ou a situação? É nada, um cabo desse é doido de dizer que a oposição é bom. É porque diz que a cobrança é menor. Olha, a cobrança é menor, mas a gente entra sempre em muitas desvantagem muito grande. Né? Eu até, um ano passado, eu era oposição a nível estadual, federal e municipal. Ainda bem que o Dr. Silvio ganhou a eleição. Né? Eu melhorei, respirei um pouquinho agora com o Dr. Silvio, mas esse negócio de oposição e sapato branco só fica bom nos outros. É bom ser governo. É governo, né? Agora, sério, agora dentro de um governo comprometido com o Estado, um governo que possa fazer começo, meio e fim, que tenha um planejamento, isso é quem espera do Joel, para que todos nós, não só os políticos, mas principalmente os piauienses, as pessoas que produzem emprego e renda, sintam seguros dentro desse Estado. É o que a gente precisa fazer no próximo governo. Agora o senhor olha para lá, para aquela câmera, e deixa a sua mensagem para o povo do Piauí. Olha, a hora está chegando. Nós tivemos aí já 25 anos na mesmice. Nós temos a chance de virar essa página. Fazer um Estado responsável, onde as pessoas tenham condição digna de sobreviver, de empreender, sair de um imposto que é leonínico para a população, principalmente para a população baixa e de baixa renda e de classe média. Um Estado onde a gente possa valorizar a classe empresarial, possa valorizar a nossa polícia militar, que ganha muito pouco, que não tem equipamento suficiente para combater o crime organizado, possa valorizar a educação, usar esse dinheiro que é gasto com fachadas de escola, para que a gente possa dar a melhor formação, valorizar o nosso professor e criar, como eu disse antes, obras que durem uma vida, como eu citei do governo de Arco Verde. Obras estruturantes para que a gente possa trazer investimentos e não criar escritórios fictícios no exterior, onde serve apenas para acomodar colegas de escola. E que a gente possa ter um Piauí mais humano, sem tanta arrogância, sem tanta prepotência, sem tanto desleixo com aquelas pessoas que precisam mais. E tenho certeza que o nosso candidato, Joel Rodrigues, tem essa essência. Ele veio do povo e vai governar para o povo. Perfeito. Olha, eu queria só dar um alô aqui para os nossos internautas, dizer se você gostou dessa entrevista, dos pontos de vista que o deputado defende, se você quer nos ajudar a divulgar, a oportunidade agora. Se você recebeu esse link de um amigo e ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição, aciona o sininho para receber as notificações e nos ajuda a compartilhar. Manda para todo mundo. Manda para o grupo de WhatsApp do trabalho, onde você trabalha. Manda para da igreja que você frequenta. Da associação de moradores aí do bairro. Da associação do condomínio. O importante é fazer esse vídeo circular. A audiência da gente é grande porque você contribui, porque você ajuda. E você já sabe, aqui o Parla Mais é toda semana. E eu conto com a tua audiência na semana que vem. Muito obrigado. Obrigado a você também, viu, deputado? Obrigado pelo carinho de sempre.